Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui piedosos com o 8º episódio da segunda temporada da série Star Trek Picard, exibido na Amazon Prime Video. Pois bem, pessoal, que episódio, né? Caramba, estamos nos aproximando do final dessa temporada aqui e esse episódio foi literalmente de doer. Já preciso logo dizer para vocês, que coisa chata. Pouquinho mais de 50 minutos, né? Quase uma hora, mas arrastado, tão arrastado que eu achei que estava assistindo algo de pra lá de 2 horas. Tava cansativo assistir toda essa narrativa, chata pra dedéu. Uma das coisas mais insuportáveis que essa era de latão, criada por Alex Kurtzman, conseguiu nos oferecer. Caramba, que o problema não é que é mal escrito, o problema é que é chato. Todas as ações que acontecem aqui, de todas as várias linhas narrativas, não querem dizer nada. A história literalmente não avança, né? Aliás, eu já perguntei isso em outros vídeos. O que a gente está assistindo aqui nessa segunda temporada? Qual é o problema de fato? A gente não sabe. A turma do Picard precisa evitar um certo problema, que é aquele, né, de o lançamento lá daquela missão até a Lua de Júpiter acontecer ou não, que tem a sua ascendente, né, a René Picard. Mas isso vai estar esquecido, não importa quem mais está lá naquela missão, né? É uma coisa irrelevante. Mas a gente não sabe por que tem que fazer isso. O que gera de defeito exato? Claro, a gente tem a noção, porque o que foi apresentado no segundo episódio era justamente isso, né? O mundo mudou completamente e virou aquela sociedade completamente autoritária. Isso que eles têm que evitar, né? Tá, mas por que o que tem agora vai virar aquilo? Até agora a gente não entendeu, não tem como a gente compreender. Sim, talvez esse episódio aqui diga alguma coisinha aqui e acolá, mas no fundo, a história só está empacada, ela não sai do lugar de jeito nenhum. Isso porque se a gente presta atenção no que foi oferecido pra gente em termos das cenas aqui, das várias micro-histórias, caramba, isso já foi dito em episódios anteriores. Todas as narrativas aqui não foram pra frente. E tem aquele problema, né? Que teve uma história que começou, se desenvolveu e terminou aqui dentro desse episódio. Que foi, por exemplo, no episódio anterior, que o Picard estava com um problema lá, né? Ele ficou apagado e aí a Tallinn entrou dentro do cérebro dele para poder salvá-lo, né? Depois, aquele episódio terminou com um gancho sensacional, né? Apareceu aquele agente do FBI prendendo Picard e Guinan. Oi? E basicamente, né? Tudo que não acontece aqui é permeado por essa história aí também, que é uma encheção de linguiça, né? Exatamente os dois estarem detidos ali por causa daquele agente chamado Weller, né? Acho que é Weller, né? Weller ou Welles, enfim. Tanto faz, não importa, né? O que vale é que o sujeito está teimando ali, querendo saber o que diabos eles são. Depois ele acaba dizendo que sim, sabe, né? Que ambos são alienígenas. Bom, não importa, né? Ficar falando, eu tenho certeza que eu sou humano, né? E realmente ele é, né? O único alien ali é a Guinan. Mas o que vale é que o cara fica teimando naquilo, mas, caramba, é completamente sem sal, não tem emoção nenhuma aquele interrogatório que ele faz com os dois ali na salinha, depois ainda tem a Guinan fora dela, mas é uma situação que o tempo todo você fica pensando, peraí, aquilo tudo é uma armação do Q ou não é? Não dá para entender direito, né? Quer dizer, no fundo não é, mas por que o Q aparece depois como um agente do FBI? Ele participa ou não daquela coisa? É meio esquisito, né? Levando em consideração que a gente já sabia, né? Aquelas coisas, né? A gente já sabe que ele não tem mais poder, desde que no episódio 2 ou 3, onde ele tentou estralar para uma jovem que estava lendo um livro, que na verdade depois a gente descobriu que era a própria René Picard, a gente já sabia que ele estava sem poderes e já tinha sido aventado que ele estava doente de uma certa forma, ou seja, não tem nada de novo, aqui ele repetiu que está doente e só uma informação a mais, ele está morrendo. Sim, mas isso é meio óbvio, né? Se você tem um ser poderoso que é imortal e depois ele fica doente, é óbvio você supor que ele passou a ser mortal. É uma verdade tão grande que você não precisa nem explicar, né? Tanto que a gente já sabia disso. Ou seja, a novidade dessa linha de história, serviu para nada, né? Não fede nem cheira, como dizem. E as outras histórias também só ficam empacadas, tipo a de Jurati
e 7, que estão naquela coisa meio de... Eles estão focando bastante nas duas de fazer momentos cômicos, já que quem fazia a comicidade era a Jurati, antigamente, né, na primeira temporada. Mas como ela virou uma vilã, empurraram para as duas a função de fazer gracinhas o tempo todo. E cada vez mais eu acho muito forçado as duas. Mas nesse episódio, uma coisa que me doeu bastante foi que a 7 foi completamente emburrecida. Pelo menos uns 2 ou 3 momentos. É a Jurati que diz, é a Raf que diz para Seven que alguma coisa tecnológica precisa ser feita. Mas caramba, quem é especialista, quem manja dos paranauês nesse ponto é a Seven. Aliás, me bateu a imagem completa aqui. Esse personagem que chamam de 7 de 9 aqui dentro de Picard não tem nada a ver com aquela 7 que a gente conhecia lá em Voyager. Aquela personagem que era toda robótica, durona, era esperta, ela sabia de muita coisa, ela enfrentava desafios, não tinha medo. Essa aqui é chata pra dedéu, né? É uma desvirtualização também de mais outro personagem dentro da franquia, né? E aqui realmente, em muitos momentos, era a Raf que falava a coisa certa, que Seven já devia saber há muito tempo, né? Já devia ter jogado na cara. Caramba, como é que você não tá pensando nisso? Como ela sempre fez em Voyager, né? Ela sempre foi seca, ela não é mais seca, ela não tem aquela coisa meio amarga da sua existência, né? Ela virou uma personagem meio chata também, mas voltando ao ponto, as duas personagens aqui, Seth e Raf, não fizeram nada também, elas não estão avançando nada na narrativa delas. Pior ainda é Rios, né? Que agora tá lá com a médica e o filho dela e o que eles estão fazendo ali dentro da nave? Não tem sentido nenhum. Claro, tem a paixãozinha ali, mas que isso vai render? Eles vão para o futuro, depois, vão interferir no destino de muitas pessoas, interferir no fluxo temporal. O que vai acontecer com esses dois que forem para o futuro? Se é que vão? Caramba, não dá para entender. Encheção de linguiça completa no ponto desses 3 personagens, né? Não serve para nada. Tivemos a aparição também de Elnor, ele voltou, né? Em outra manifestação meio de memória aí de Raf, né? Quando o Seth a acusou de ser manipuladora. Que coisa, né? Também é uma cena que não serve para nada. Só para afirmar que o personagem ainda está presente ali no elenco, né? Mas claro, é óbvio, a gente já sabe como a temporada vai terminar, né? Eles vão conseguir resolver a parada no exato momento onde o Elnor poderia ter tomado o tiro, né? Aliás, eu falava que lá depois do segundo episódio que a gente nunca mais retornaria àquela sociedade totalitária, mas sim tem que voltar, né? Porque senão, como é que ele não vai morrer? Acho que eles vão ter que voltar justamente para aquele ponto e eles vão conseguir se salvar. Ou, magicamente, eles já vão estar lá no futuro mesmo, sem ter ido aqui ao passado. Que salada também que é essa série, né? Traduzindo, infelizmente, Elnor vai voltar para a 3ª temporada. Fazer o que, né? Bom, da parte de Jurati / Rainha Borg, né? Foi chato também, né? Não acrescentou nada. O finalzinho ali também foi de doer, né? Aquela briga entre as 3 amigas, né? O turma de Picard, também foi uma coisa esquisita. E aí Jurati / Rainha caçando bateria para se alimentar. Que coisita esquisita, né? Mas enfim, mas pior de tudo foi no final, né? Onde do nada, né? Ela se associa ao Adam Sung. É Adam? É Adam, né? Não é Adrian. Não, é Adam Sung, né? Eu não lembro, confesso pra vocês que eu não lembro. Eles já conheciam? De onde que eles conheciam? Só lá da festa, né? Só isso, né? Que o pessoal invadiu, né? Porque ela cantou, né? Então ela ficou conhecida lá, né? Foi só isso, né? Acho que sim, né? Enfim. Se associaram ali, né? 2 vilões se associaram. 2,5, né? Ou 3 vilões se associaram ali para derrotar Picard, que pode atrapalhar tudo. Mas o que é que ele tem que atrapalhar? Que ele pode atrapalhar, né? E por que o interesse do Q nessa história? Não dá para entender, nada. O Q está completamente perdido nessa narrativa aqui da 2ª temporada. O episódio é completamente confuso, ele não chega a lugar nenhum, ele não avança com a história. E quando começa um vislumbre, você fala, que coisa chata, né? Outra coisa também, né? A Kor, né? É Kor o nome dela? A filha do Sung? Acho que é, né? Ela ali toda revoltada, que o pai, na verdade, fez um experimento e ela é o experimento, ela já é quantas gerações depois, né? Aí ela fica revoltada, ganha lá o frasco do medicamento que o Kill mandou para ela, liberdade, freedom. Ela vai embora, renegando o pai. Que bosta.
Enfim, né? Aí depois fica a curiosidade, né? Ela renegou ele, não renegou? Renegou completamente, né? Como é que nós sabemos que existem vários, né, descendentes do Sung que sempre estiveram metidos nessa coisa, né, de engenharia genética, de fazer androides, por aí vai, né? Pô, mas ela continua, renegou o pai, continuou com o nome da família, porque todos os outros se chamavam Sung do mesmo jeito, né? Enfim, né? Fazer o quê, né? É o que a gente tem que assistir semanalmente por aqui, né? Mas é isso. E o que salva esse episódio? Bom, na verdade, nada, né? Aliás, ele abre o episódio, né, com aquela sequência onde um garoto está correndo pela floresta e é atacado por alguém e se revela que são dois orelhudos, né? Vulcanos, suponho, né? A gente esquece disso, né? É uma chatice tamanho o episódio, depois de quase 1 hora, você já mais nem lembra que teve um garoto correndo na abertura do episódio. Eis que descobrimos que o tal garoto é justamente o agente ali do FBI, o Weller, tanto faz, era ele. E ele estava traumatizado, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tentaram arrancar meu cérebro. Não, sua besta. Era uma conexão, um elo mental. Caramba! A ideia é até interessante. Poderia ser muito bem aproveitada essa história de um humano, um ser humano, ficar traumatizado pela presença de um alienígena na sua infância. É uma ideia interessante. Acho que já usaram isso, não sei. Acho que não é original. Sinto que não é original. Mas de qualquer forma, ficou uma coisa que demorou para se conectar com o personagem em si, com a gente do FBI, né? Ficou isolada aquela cena da criança correndo na floresta nesse episódio, depois um monte de chatice, você esquece, não tem conexão nenhuma, você só vê um personagem que se apresenta apenas como um chato, né? Eles tentaram fazer o quê? Uma homenagem ao Arquivo X, ali era o Fox Mulder que estava sendo homenageado, isso valendo de um personagem que na Voyager fazia umas coisas relacionadas à viagem temporal. Cara, uma salada que eles fizeram ali que não tinha sentido. Na verdade, toda a sequência ali de interrogatório, então, de Picard e Guinan foi uma chatice danada. No finalzinho, né, depois que o Q aparece, e a Guinan faz uma aparição fantasmagórica pro Picard, né? Caramba, que cena tosca também foi aquilo, né? Aí, né, tem aquela sacada, não, os humanos se prendem muito ao passado, e aí Picard, captei, amado mestre, né? Já sei o que eu tenho que dizer, né? Aí ele faz a sondagem ali nas memórias, né, do agente do FBI e descobre o quê? Você não foi atacado por um alienígena, eles eram vulcanos, estavam apenas tentando apagar a sua memória. Bom, era violência de qualquer jeito, né? Mas, aí não deu certo, foram infelizes. O vulcano falhando. E por que eles foram teletransportados naquele momento? Não dá para entender, né? O cara tá lá tentando fazer, né, apagar a memória do garoto e ele... Não tem sentido nenhum aquilo. Enfim, mas o que disse? O que salvava talvez esse episódio era justamente essa história, mas ela demora para acontecer e no final das contas não acaba salvando muito. Mas no todo é a única coisa de útil que apareceu por aqui nesse 8º episódio, quase nos aproximando do final. E voltando à tosquice que foi, né? Lá, aquele momento onde a Rainha Borg se associa, né, ao Sung e ele, quer dizer, ela solicita, né, auxílio e ele fala, não, vou falar com alguém ali, vou arranjar uns caras. Aí contrata mercenários que são imediatamente assimilados pela rainha e nenhum deles reclama, o cara ali tá morrendo, você viu? Tô vendo. Eles não fazem nada. Que coisa ridícula. Mas né? Agora a rainha tem os seus acólitos ali, né? E fica a pergunta no ar. Como Picard poderá salvar a humanidade do futuro tenebroso? Mas o que tem a ver a rainha com isso? A gente não sabe de nada aqui nessa temporada. Esse episódio não serve para coisa nenhuma, a não ser a gente realmente considerar que os roteiristas, os produtores, estão apenas tirando sarro da nossa cara. É isso, a conclusão que a gente pode tirar. É de propósito que as coisas são feitas dessa maneira, completamente sem profundidade. Ou realmente, será que eles acham que estão fazendo coisa boa? Será que na cabecinha deles, que deve ser, né,
uma lavação de ego ali, né? Passar pano para ego de cada um deles ali, que eles se auto-elogiam o tempo todo. Nossa, que cena maravilhosa que você fez nesse episódio. Não, foi você que fez há 2 episódios anteriores. Você é um ótimo escritor. Deve ser uma rasgação de seda insuportável ali na sala de roteiristas. Um se acha mais magnânimo do que o outro, mas todos eles são incompetentes. Eu acho que, não sei, se eu prefiro dizer que eles são incompetentes ou eles sabem que estão fazendo coisa muito ruim e estão oferecendo pra gente de propósito para acabar com a franquia Star Trek. O que é pior? Não dá pra saber. Enfim, esse episódio aqui só não é uma bela de uma porcaria porque simplesmente a história do agente salva um pouquinho. Não salva realmente de fato porque ela é mal utilizada, mas é a única novidade que tem em todos os 50 minutos. O resto era coisa batida que a gente já sabia. Portanto, para esse 8º episódio da 2ª temporada de Star Trek Picard, eu atribuo apenas meio asterisco, já se encaminhando para um digno 0 nos próximos 2 últimos episódios. Meio. Acho que é ter muito meio. Mas como eu disse, dou meio só porque a historinha... Eles tiveram uma ideia, né? Pelo menos. Mal executada, mas tiveram. Coloque aqui nos comentários do vídeo a opinião de vocês. Quero saber se realmente isso daqui é uma bela de uma porcaria ou eu que tô doido. É isso.